A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. O nosso desejo nesse momento é trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Por isso, quero convidar você a estar conosco nesses momentos. Convide aí a sua família, sua esposa, seus filhos. Se você tiver alguém na sua casa te visitando, pare um pouquinho o que você está fazendo e esteja conosco para que Deus possa falar de uma palavra direta ao seu coração. Mas antes, vamos ouvir um louvor com os nossos irmãos Mauro, Mateus e Daiane, e logo após esse louvor, nós estaremos voltando para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe.
palavra de Deus no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim: segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Essa passagem diz respeito a um momento dramático que o povo de Israel passou diante do cerco das tropas do rei da Síria e o conflito vivido por Geazi, o moço de Eliseu. Nesta reflexão, eu queria trazer para você, para a igreja, até mesmo para você que está nos ouvindo nesta hora, que até mesmo você está convivendo com essa situação, dessa pandemia do coronavírus, o que faremos nesse momento? O que fazer numa hora de crise? O que fazer diante de um perigo iminente? O texto é muito claro, a Jerusalém, Israel estava cercada pelas tropas da Síria, e o jovem, acordando pela manhã, ele vai na janela e olha, diante dele está a cidade toda cercada, o arraial de Israel todo cercado pelas tropas da Síria. E ele grita para o seu senhor, Eliseu acorda e ele fala: calma, porque mais o que está conosco do que o que estão com eles. E Eliseu também orou. Ele fala: Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Foi nesse momento que Deus abriu os olhos daquele moço de Geazi, e eis que viu carroças de fogo, e estavam todas elas cercando Eliseu, e ele ali, o Senhor, deu essa visão para aquele moço diante daquele perigo iminente. 4 coisas eu aprendo nesse texto diante de uma crise, diante de um perigo que nós podemos viver, como agora, né? Nós estamos reclusos dentro das nossas casas. Muitas igrejas também cancelaram os seus trabalhos. O que fazer diante de um perigo iminente? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que precisamos descansar diante da soberania do Deus Criador dos céus e da terra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia de novo para o texto, para o verso 17, ou melhor, pelo verso 15, que a palavra de Deus diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Veja o desespero desse jovem, o desespero desse moço. O que faremos? Meus irmãos, a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus, ele é soberano. Tem um salmo que eu gosto muito dele, se você quiser abrir a sua Bíblia, é o Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121. E Deus, aqui tem uma palavra muito forte para mim e para você. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Olha que palavra tremenda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Olha que palavra tremenda do salmista. O tema desse salmo diz: Deus, o fiel guarda dos homens. Quando Geazi chega para Eliseu e diz: o que faremos? Veja que a reação de muitas pessoas hoje no Brasil, no mundo, é: o que vamos fazer? Vamos morrer? Nós precisamos crer na soberania de Deus, como o salmista creu. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e precisamos confiar do Deus, do Criador dos céus e da terra. Ele está no controle dessa epidemia, Ele está no controle dessa pandemia, seja lá o que for que você possa dar como nomenclatura. O fato é que nós precisamos confiar em Deus. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o seguinte: é que precisamos olhar para a crise pela ótica de Deus. Não somente crer que Deus está no controle como Ele está, mas eu preciso entender isso. Eu preciso olhar e enxergar isso. Olha o que o texto que nós lemos de 2 Reis nos disse no versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que tremendo! Deus estava ali no controle de tudo. Deus estava ali no monte cercando e guardando a nação de Israel. Só que o moço de Eliseu não percebeu isso. E a oração de Eliseu foi para que Deus abrisse os olhos do moço. Nós precisamos, nesse momento, olhar para a crise pela ótica de Deus. Deus está fazendo coisas que hoje talvez nós não temos uma resposta, mas amanhã nós iremos olhar para trás e vamos glorificar a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, a Bíblia fala que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu não consigo desassociar o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para a crise, tomar cuidado sim, lavar as mãos, precisamos evitar de ir na rua desnecessariamente, precisamos tomar cuidado com os grupos de risco, senhores, idosos, crianças de colo. Sim, precisamos nos resguardar, como as autoridades têm falado, porém, eu não posso olhar para essa crise somente com meus olhos naturais. Eu preciso olhar, preciso pedir a Deus, e a minha oração é que Deus abra os teus olhos, os olhos da igreja e do povo brasileiro, para que o povo veja que Deus está agindo e que Deus está movendo o seu poder em nosso meio, e nós, a igreja do Senhor, sairemos vitoriosos, como foi o caso de Eliseu, de Geazi e da nação de Israel. Mas existe uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto. A terceira coisa é que precisamos firmar a nossa fé nas promessas do Senhor. Uma coisa também muito importante para mim e para você nesse momento de crise, de pandemia, de coronavírus. Nós precisamos firmar a nossa fé nas promessas do Senhor. E eu quero voltar ao texto de novo, versículo 16, que diz assim: Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Eliseu, ele tinha consciência de que Deus estava com ele. E você? Tem consciência de que Deus está com você,
com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família? Você tem consciência de que Deus está resguardando o seu lar, resguardando a sua saúde, resguardando a sua cidade? Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio Jesus disse: no mundo teremos aflições, passaríamos por aflições, mas o próprio Jesus nos mandou: tende bom ânimo. Nós precisamos, nesse momento de crise, ter bom ânimo e nos firmar nas promessas do Senhor, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. E que nessa noite você também possa se voltar para a palavra de Deus, para as promessas do Senhor, que é para mim, é para você e para todos nós. E finalmente, eu queria trazer uma última conclusão desse texto, é que precisamos nos humilhar em oração perante ao nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que a oração do justo muito vale em seus efeitos. E o último texto que eu quero ler daqui que nós lemos, diz assim: e como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te que essa gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Veja bem, Eliseu era um homem que cria na soberania de Deus. Eliseu era um homem que também ele sabia que maior que estava com ele. Eliseu, ele também cria e descansava nas promessas do Senhor, mas também Eliseu era um homem de oração. E ele orou ao Senhor: Senhor, fere todos os nossos inimigos com cegueira. Nesse momento é hora de oração. Esse momento é hora da igreja se humilhar, se voltar para o Senhor, se voltar para o seu Deus, se voltar para a palavra, se voltar para a oração. Quem sabe é um momento de oração em família, do culto no lar, do culto familiar que nós abandonamos. Criamos templos confortáveis, tecnológicos, e o culto no lar, o culto da família ficou esquecido, ficou para trás. É momento de oração, é momento de se humilhar. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, e é tempo de orar, de buscar o Senhor. Ore com o seu esposo, ore com a sua esposa, ore com os seus filhos, ore com a sua família, e vamos ver que verdadeiramente maior é o que está conosco do que qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de praga que possa existir. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos firmar nossa confiança nele, olhar essa crise pela ótica de Deus. Precisamos descansar nas suas promessas e precisamos voltar-se para Deus em oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família com a reflexão desta palavra. Eu queria orar com você nesse momento e peço a você que você possa fechar os seus olhos e juntos nós possamos buscar o Senhor em oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, todas as famílias, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Entra com a sua provisão, Senhor. Abençoe cada um do teu povo. Abençoe o povo de Linhares. Abençoe o povo, ó Deus, aqui do estado do Espírito Santo. Abençoe, Pai querido, o nosso querido Brasil. Ó Deus amado, que o Senhor possa, ó Deus amado, nos conceder sabedoria de como nós devemos lidar com esse momento. Meu Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, mas também os idosos, Pai, do nosso país, ó Pai. Guarda também, Pai amado, as crianças recém-nascidas, o grupo de risco.
bispo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor, ó Pai amado, a sua providência, a sua, ó Deus amado, que as suas mãos de poder esteja, Pai querido, fazendo cessar todo esse mal, Deus amado, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, como Eliseu, meu Pai amado, que o Senhor possa, ó Pai amado, ó Pai, ó Deus, destruir, Pai amado, e passar, Pai amado, esse momento de crise, esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, nós clamamos e pedimos misericórdia. E mais uma vez, ó Pai querido, abençoe teu povo, abençoe as famílias do Brasil, abençoe a igreja, Pai querido, a tua igreja no Brasil, no mundo, e que a cada dia nós possamos, meu Pai amado, confiar no Senhor, ó Deus amado, e nas tuas ricas promessas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós queremos ainda falar com você, meu irmão, minha irmã, que estaremos sempre trazendo uma reflexão da palavra do Senhor nas terças-feiras, nas quintas-feiras e no domingo pela manhã, na escola dominical, e também domingo à noite, 19 horas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.